Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou neurocirurgião, neuroradiologista intervencionista do Instituto Neuromogi, Mogi das Cruzes, consultório médico especializado em tratamento de doenças neurológicas. Esse é mais um vídeo, mais um conteúdo importante que a gente vai divulgar hoje, que é a cirurgia minimamente invasiva de crânio e de coluna. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, ativar as notificações para que recebam esses conteúdos assim que forem postados. Siga-nos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, @neuromogi. Situação muito comum que a gente vê hoje, ainda mais eu que faço isso junto com o meu grupo, os médicos que trabalham comigo, é a cirurgia minimamente invasiva, tanto do crânio, tanto quanto da coluna, em comparação com a cirurgia convencional. Esse é um ponto importante a ser definido, primeiro de tudo, com o médico que vai fazer o tratamento da sua doença. Então é importante que o paciente pergunte para esse médico que vai tratá-lo quais são as cifras, quais são os números de pacientes curados numa cirurgia convencional, que não tem que ser menosprezada em relação ao método mais moderno, mais recente, vamos dizer assim, em que agrega tanta tecnologia quanto a cirurgia convencional. Mas é importante que o paciente identifique se aquele tratamento, qual é o índice de cura para aquela doença do paciente específica. Então, o mais importante é você entender e fazer o seu paciente sentir confiança se a cirurgia convencional, tida com um corte no crânio, se ela tem menos índices de cura na mão daquele profissional e no local onde ele vai operar, em comparação à cirurgia mais moderna, tida com a técnica endovascular, que com cateterismo feito pela virilha ou até pelo braço, em último caso, você consegue fazer o tratamento de uma doença grave como aneurisma cerebral sem fazer a abertura do crânio. O importante é entender claramente com o seu médico se nas mãos dele e no hospital onde ele vai realizar o seu tratamento, se aquela doença é melhor alcançado o índice de cura com a cirurgia convencional ou com a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia convencional existem uma série de elementos tecnológicos que a gente faz também para poder aumentar esse índice de cura, seja a técnica da neuronavegação, seja a técnica do próprio aparelho que a gente usa para operar, que é o microscópio, em que ele consegue mostrar o fluxo de sangue ao vivo para a gente, a partir do momento que você trata a doença, para ver se houve alguma alteração no fluxo sanguíneo do paciente e, obviamente, não expõe o paciente ao risco de uma isquemia cerebral após o tratamento. E no quesito da cirurgia endovascular é importante considerar muito com o seu médico, principalmente se nas mãos dele, com o tratamento disponível, o índice de cura se aproxima à cirurgia convencional. É importante que isso seja individualizado para cada caso e para cada paciente. E na cirurgia de coluna, nas técnicas minimamente invasivas, hoje tem assumido uma posição de destaque muito grande, principalmente pelo tempo de recuperação que o paciente tem. Essa é a principal diferença em relação à cirurgia tida como convencional. A cirurgia convencional envolve a realização de um corte na coluna, em que você vai ter o acesso à coluna vertebral para fazer o tratamento do que você precisa fazer, no caso individual do paciente. Porém, a recuperação ela é um pouco mais prolongada em relação àqueles procedimentos tidos como percutâneos, ou seja, em que você não faz a abertura extensa da pele, mas sim pequenos furos por onde você passa todos os elementos que podem fazer o tratamento da doença do paciente, similar à técnica convencional, porém com uma morbidade de acesso, de abertura muito menos agressiva do que a cirurgia convencional. O mais importante é saber se o seu cirurgião é habilitado a fazer o tratamento minimamente invasivo, se ele tem o conhecimento de ambas as técnicas, porque obviamente se uma das técnicas não tiver um resultado, ele tem que no ato da cirurgia mudar aquela questão em relação ao tratamento da doença, mudando por uma cirurgia convencional, no mesmo ato de uma cirurgia minimamente invasiva. E na questão relacionada à cirurgia minimamente invasiva de coluna, é muito importante que sejam consideradas todas as variáveis de cada caso do paciente com o seu médico, principalmente a capacidade de realização do tratamento, seja por uma técnica com índice de cura específico, a cirurgia minimamente invasiva, vamos dizer assim, com pequenos furos que a gente faz para passar por esses furos todo o material necessário para a realização do tratamento da doença de coluna do paciente,
ou se com a cirurgia convencional a gente vai fazer o uso das técnicas antigas, digamos assim, das técnicas mais consagradas, em que envolve abertura maior, a exposição de toda a coluna vertebral para aquele caso necessário para fazer o tratamento adequado. É importante que o seu médico seja habilitado e treinado nas duas técnicas, ou seja, é importante que ele saiba fazer tanto a cirurgia com abertura maior da pele, tanto quanto a cirurgia minimamente invasiva, porque no ato de uma cirurgia minimamente invasiva, se houver qualquer situação que represente uma dificuldade técnica, ele tem que ser hábil a resolver essa situação no ato da cirurgia, ou seja, se ele não tiver uma capacidade plena de resolver a sua doença do paciente pelos dois métodos, obviamente esse paciente pode ficar exposto a um risco de uma doença não tratada, fazer uma cirurgia e não conseguir o êxito final ao fim do procedimento. Então é importante identificar com o seu médico se existe sim uma capacidade de cura, um índice de cura nas mãos dele, no hospital onde ele vai tratar o paciente, dos melhores métodos, ou seja, usar o melhor dos métodos para atingir o melhor resultado cirúrgico do paciente. Sempre converse isso com ele, procure especialistas reconhecidos, com formação assegurada, para que você possa, obviamente, ter o melhor resultado do seu tratamento. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.